Olá, amados, graça e paz. O Senhor nos mantém sempre por estarmos numa terra fértil, independente da estação do ano, por estarmos na videira verdadeira, estar sempre produzindo, independente da estação do ano. A condição é que sempre esteja compartilhando, sempre produzindo e compartilhando, para que aqueles que acatam as advertências, do qual não falamos por si, mas falamos por aquele que tudo opera e executa. E ele é aquele que sempre agrada daqueles que perseveram, e ele sempre nos sustém na perseverança, fazendo não a própria vontade. Aquele que disse: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja segundo a minha vontade, mas segundo a tua, para nos demonstrar. Mas ainda que ele fizesse a própria verdade, ele não pode negar a si mesmo, sendo a própria verdade. Mas ele disse para que houvesse compreensão, e a compreensão não é para todos, porque nem todos são de fé. Aquele que é carnal, não se compreende aquilo que é espiritual, não se discerne. A palavra diz que o Espírito Santo, o mundo não o conhece nem o pode receber, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus. Assim como a palavra diz, aquele que chama o seu irmão, que a imagem de Deus o criou, a sua semelhança, porque na verdade, segundo filhos de Adão, já estão na desobediência como filhos bastardos. Mas aquele que chama o seu irmão, a qual vê, de idiota, como pode dizer que ama a Deus, a qual não vê? Aquele que chama seu irmão de idiota poderá ser levado ao tribunal. Assim a palavra nos diz. Muitas são as ciladas inevitáveis, que a palavra diz que do fruto da sua boca comereis. Porque dele não se permite escarnecer. Tudo aquilo que estiveres a semear, quer sejam boas, quer sejam más. Ele diz: como podeis falar coisas boas, se o vosso interior é um sepulcro caiado? Ainda que seja um disfarce e engane a muitos, diante do Senhor não passa desapercebido, assim como aqueles que têm o seu espírito e têm o discernimento, discernem entre o bem e o mal. Assim, dele não se permite escarnecer, assim a palavra nos diz. Por isso, ele galardoa segundo a conduta de cada um merece. Não erreis, a palavra diz, dele não se permite escarnecer. Ele ri com desprezo dos arrogantes, dos zombadores, dos escarnecedores, daqueles que se opõem à sua verdade, daqueles que estão sempre como que mentirosos, ladrões, mancomunados. A palavra diz: aquele que roubava não roube mais, aquele que pecava que não peque mais, e ainda que se tropece em algum ponto, pela fé sois justificados, mas por si ninguém alcança. Estão sobre a ira e indignação do Senhor. Chamam e chamam pelos seus deuses, e seus deuses não podem os trazer segurança. Porque quem impedirá a ira do Senhor sobre toda a face da terra? Não há ninguém que possa impedir. Lembrai-vos de Jó, que dizia: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Tirou os seus filhos, tirou tudo que ele tinha,
ele ia cometer uma chaga maligna. E Jó era reto, íntegro, sincero, temente, que é o princípio da sabedoria, e desviava do mal. Enquanto o Senhor usou como uma coisa louca para confundir os 3 sábios amigos de Jó, assim como pegou ele como fraco para confundir aqueles que diziam que era forte e que diziam ser tementes de Deus e não havia retidão neles. E agora a palavra diz que era necessário aqueles que tinham com que sacrificar, mas não tinham altar para retidão. E então o Senhor disse que Jó iria orar por eles, se assim ele quisesse. Por isso muitas são as ciladas inevitáveis. Na verdade, seus amigos intentavam acusar algo onde ele estava errando, e na verdade aquela provação, assim como permitiu que o tentasse, mas deixasse o vivo, fez de Jó ser mais ainda aperfeiçoado, enquanto seus amigos não haviam retidão. Dura coisa é cair na mão dos homens, assim como a palavra diz também que dura coisa é cair na mão de Deus, aquele que rejeita, aquele que faz a justiça e que é a verdade. Dura coisa para aqueles que são amantes do prêmio da injustiça e seguem como mentirosos e ávidos pelo lucro, e são cometidos de lepra, assim vos diz o Senhor.